Mais que Feliz, um programa para toda a família. Jesus Cristo veio. Como é maravilhoso podermos olhar para a palavra do Senhor e descobrir que Deus se fez carne. E o versículo 14 do Evangelho de São João, capítulo 1, é uma realidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando olhamos para um texto bíblico como este, nós nos alegramos, porque Deus verdadeiramente se fez gente como nós. Nasceu de uma genealogia humana. Um anjo visitou Maria e quando ela recebeu aquela saudação, ficou assustada, mas o anjo lhe avisa de que ela conceberia e daria à luz um filho e chamaria Jesus. Para ela foi um momento, digamos, assustador. Mas o anjo disse: não é por vontade humana. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, a sombra do Altíssimo te encobrirá. Naquele momento ela se rende e diz: eis aqui a tua serva, faça-se conforme a tua vontade. Que bênção! Uma mulher se coloca à disposição do Senhor. O Espírito Santo a envolve. O que era divino, o que era Deus, passa a ter contornos humanos, passa a ser gerado no ventre daquela humilde camponesa. Chega o momento de dar à luz e o Senhor move todo o Império Romano. Um decreto da parte de César obriga as pessoas a saírem dos seus lugares e ir aos seus lugares de nascimento. Foi então que Maria sai de Nazaré e vem a Belém. Mas aquele decreto romano, na verdade, é para que se cumprisse a profecia de Miqueias, que o Salvador deveria nascer em Belém. No dia do seu nascimento, algo maravilhoso também aconteceu, porque o nascimento de Jesus também foi de uma forma milagrosa. O pastor, o sumo pastor, estava para vir ao mundo, ser conhecido da humanidade. Então ele se revela aos humildes pastores. 2 anjos aparecem a eles e eles ficam assustados, mas os anjos dizem: eis que vos trago novas de grande alegria, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador. Enquanto meditavam naquela manifestação da glória de Deus, houve um rompimento ainda maior da majestade divina, porque um coral de anjos manifesta cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foram eles até Belém e achou o menino Jesus envolto em panos. Aqueles panos representavam a nossa humanidade. Deus estava se colocando na condição humana e deitado numa manjedoura, sendo aquecido possivelmente pela respiração dos animais, mas cumprindo a profecia. Ele viria ao mundo, ele seria o Emanuel, ele seria o Deus conosco. Mas por que Jesus veio a este mundo e depois teve um crescimento humano? Mas, embora o seu crescimento também foi em graça, em verdade, foi diante dos homens, mas também diante de Deus, conforme relata o Evangelho. Ele veio para que pudesse demonstrar a grandeza de Deus. E quantas coisas Jesus fez? Os seus ensinos. No sermão da montanha, tendo seus discípulos aos seus pés. Quanta coisa maravilhosa nós aprendemos.
aprendemos ali no Sermão da Montanha a vencer a ansiedade, aprendemos a descobrir o grande edifício da felicidade que são as bem-aventuranças. Aprendemos a vencer o ódio, a controlar os nossos olhos, a ter intimidade com Deus na oração. Quanta coisa grandiosa! Depois nós também podemos aprender com o Senhor Jesus nos seus ensinos, falando de coisas celestes e usando figuras tão simples como a rede, o grão de trigo, a ovelha perdida, a moeda que a mulher perde dentro de casa, um pródigo que sai da sua casa, gasta a sua herança e depois retorna e é recebido com festas. Tudo isso o Senhor Jesus fez nos dias da sua humanidade. Mas como homem, ali na figura humana, na personificação humana, na verdade era a graça de Deus, era o amor de Deus, com olhos, com voz humana, com mãos humanas, com pés humanos, podendo tocar num leproso coberto de feridas e dizendo para ele: eu quero que você fique limpo. Podendo libertar, dando um habeas corpus completo para a mulher pecadora. Vá e não peques mais. Poder andar sobre as ondas do mar, repreender os ventos e as ondas ali do mar da Galileia. Poder se sentir cansado e adormecer no barquinho. Poder ir na casa de Jairo e despertar aquela filha dele da morte, a morte que é tão cruel, tão enigmática, tão abismal. E Jesus chegar ali e dizer: menina, acorda, talita cumi, menina, está na hora de você despertar do sono. Que grandeza e que simplicidade. Poder ir também encontrar na cidade o esquife da mulher, do filho da mulher de Naim, da cidade de Naim, e poder dizer: levanta, jovem, e o jovem levantar. Tudo isso Jesus fez na forma humana. Poder também irar-se contra os mercadores que estavam comercializando a fé, mercadejando a fé em Jerusalém. Poder também segurar para o homem no tanque de Betesda, poder segurar a sua mão e levantar e dizer a ele: levanta, filho. Poder fazer lodo e tocar nos olhos do cego e dizer: vai e lava os teus olhos no tanque de Siloé, para que ele pudesse voltar enxergando, vendo tudo. O Senhor Jesus também fez tudo isso. Até mesmo se emocionou e chorou diante do túmulo de Lázaro, mas não o deixou ali. E depois de agradecer ao Senhor, depois de dizer aos seus amigos, aos seus discípulos que Lázaro era um grande amigo, ele diz: Lázaro, vem para fora, e devolve novamente a sua família, praticamente num anúncio, numa pré-anunciação da sua própria ressurreição. Jesus fez tudo isso na forma humana para poder morrer. Para poder morrer numa cruz. Para poder se identificar com todas as nossas misérias. Para poder se identificar com toda a insignificância humana. Para poder nos resgatar de toda e qualquer tragédia. Para poder colocar sentido à nossa vida. Para poder colocar cor à nossa existência. Para dar sabor à nossa existência. Então Jesus veio ao mundo de verdade para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia, e para que eu e você, para que nós tenhamos
uma vida que vale a pena, uma vida de verdade. Só